Existe uma teoria conspiratória, que não fui eu que criei, eu apenas li sobre o assunto, que esse 8º Papa marcará, assim, a ferro e fogo a humanidade. De que sentido? Que será o último Papa e que... O papado do Francisco é de 2013 para cá, não é isso? Isso. Então são 12 anos. 12 anos de um avanço e de um cuidado da parte dele, né? Dessa liderança dele com essas questões humanas, digamos assim. Perfeito. Que tem uma linha, um lado que vê isso como um avanço social e o outro lado vê isso como início da destruição social. Progressismo exacerbado. Isso. Que é o vídeo do canal do Dr. Sandro Gonçalves. Vamos lá, vamos reagir. Vamos lá, a primeira matéria que eu trago para vocês é uma matéria do Estadão, tá? O Papa Francisco, né, hoje ele faleceu e, sabe, é um homem forte, né, inegavelmente, né, já com a idade bem avançada, já estava um pouco com a saúde debilitada, mas mesmo com a saúde debilitada, ainda fez a ceia da Páscoa, né, então chamou a atenção de muitos católicos aí esse fato. Urgente, Papa Francisco morre o pontífice que trouxe a Igreja Católica para o século XXI. Ou seja, trouxe a Igreja Católica para o progressismo, tá? O Papa que abertamente defendia suas ideologias políticas, era defensor do Lula, passador de pano para o Maduro, né? Vamos ser muito sinceros aqui. O pessoal tem aquela ideia de, morreu agora, virou santo. E a gente está falando do Papa. Mas para mim não é bem assim. A matéria do Estadão diz o seguinte: morre o Papa que buscou o catolicismo nas fronteiras do mundo sem mudar os dogmas. Em um mundo que discute o fechamento de fronteiras e a expulsão de imigrantes, o pontífice ficou marcado por encontrar as periferias e pregar uma igreja missionária para deter o seu esvaziamento. Pois é, a grande realidade é que o Papa ele tinha um posicionamento político muito marcante, né? Já o jornal Metrópolis trouxe a seguinte matéria. Progressista, tá? Essa é a matéria. Papa Francisco desafiou conservadores e tradições. Sim, a esquerda teve o seu primeiro Papa, assim, abertamente progressista, ou seja, de esquerda, e que desafiava abertamente qualquer um que era de direita. Inclusive, o Papa Francisco odiava o Bolsonaro. Isso é fato. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, que faleceu na madrugada dessa segunda-feira, com 88 anos, ocupava a função desde 2013, tá? Tem tempo já. O pontífice ficou internado por cerca de 40 dias após uma pneumonia dupla. Nesse sábado, ele apareceu em público na Basílica de São Pedro, no Vaticano. No domingo de Páscoa, fez uma aparição pública na Praça de São Pedro para abençoar os fiéis. Ele acenou para as milhares de pessoas que estavam presentes e, durante a mensagem de Páscoa, fez um apelo aos responsáveis políticos. Abre aspas, para que não cedam à lógica do medo, mas usem os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento, né? Francisco se destacou por ser um líder progressista. Em 2014, mediou negociações entre então o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o de Cuba, que era o Raul Castro, em um esforço para reaproximar os dois países. O diálogo, que envolvia a troca de prisioneiros, foi interrompido após a posse de Donald Trump na Casa Branca. Então, era um defensor de Cuba, tá? Isso aí é fato, né? O Milei, ele fez uma manifestação, e isso aqui mostra que, apesar de você ser totalmente contrário ao posicionamento político de uma outra figura, isso não te impede de ser uma pessoa humana, né? O presidente Milei escreveu o seguinte, matéria do La Nación, tá? Em relação ao Papa. O presidente Javier Milei destaca a incansável luta do Papa Francisco para proteger a vida desde a concepção, ou seja, ele pegou pontos positivos do Papa, né? Proteger a vida desde a concepção, que ele era contra a retirada de bebês do útero, tá? Você sabe o que eu estou falando. Promover o diálogo interreligioso e cercar a vida de espiritualidade e virtude aos mais jovens, né? E aí o Papa também era um tanto quanto polêmico, porque ele ia contrário a alguns posicionamentos de papas que tinham tendência homossexual. Então o Papa era um Papa polêmico, né? Um Papa polêmico, né? Então o Milei, que tinha tretas, né? Xingava o Papa Francisco de Papa comunista o tempo inteiro. O Milei foi lá e deu uma nota aí em relação à morte do... Bom, deixa eu fazer a primeira pausa aqui do vídeo, né, cara? Primeiro, já fazendo as ressalvas aí pro Júlio ficar totalmente à vontade.
se você não quiser seguir por essa linha, né, que o vídeo traz muitos elementos políticos, né? Perfeito. Mas eu acho que o vídeo do Dr. Sandro é a comunicação dele, mas sobretudo ele tá botando em linguagem fácil de YouTube o que os jornais estão dizendo. Exato. Se os jornais estão dizendo que o Papa que trouxe a Igreja Católica para o século XXI, outro que chamou de progressista, tá basicamente falando as mesmas coisas que o Sandro está abordando, não necessariamente essas questões de amar o Lula ou odiar o Bolsonaro, como o Sandro colocou, mas fato o Papa Francisco ele é muito elogiado por uma parte da sociedade, justamente por esse lado bem humano nele, bem simples e de aproximar a religião dos temas atuais, né? E aí vai entrar questões que vão ser interpretadas como cultura woke, né? O progressismo em si. O que você poderia falar aí sobre o papel do Papa para o mundo e o que ou até na questão conspiratória, né? O que vai mudar de fato, uma mudança agora, né, com a morte do Papa Francisco e vindo um novo Papa aí? Bem, é uma questão que você vê pela temática apresentada pelo autor aí da matéria. É bem polarizado, é um Papa, como ele mesmo disse, progressista, se mostrando, acompanhando essa causa populista social que vem discorrendo, como ele falou, de 2013 para cá. A gente vê nitidamente o mundo, eu já não estou falando mais do Papa, o mundo, os líderes mundiais, né, voltados para essa temática. Aí logo depois, né, vem a adição da cultura woke e afins, e acompanha isso tudo. O interessante são duas coisas. Primeiro, o falecimento dele logo depois dessa semana altamente religiosa, né? Um dia depois dessa semana que marca muito bem a sociedade cristã. Isso é uma questão. Então parece que houve uma coincidência muito grande. Eu não estou falando que não morreu, foi dito pelos veículos de notícias mundiais que ele veio a falecer nessa data. Então é o que nós temos como fato, então muito próximo a essas datas. E dois, nós vemos uma diminuição dessa cultura que foi defendida por esse Papa progressista no mundo todo. As empresas já estão deixando essa pauta de lado, empresas do mundo todo que estavam a defendendo há poucos meses atrás, né? E isso corrobora com esse mesmo acontecimento mundial. Você vê uma queda, né, nessa interpretação progressista no mundo, e você vê o término do papado, né, com o falecimento de um Papa que defende isso na mesma época onde isso vem decaindo. Né? Isso são dois pontos que a gente deve observar. Isso não caracteriza nada de conspiratório, né? São fatos, e esses fatos mostram essas coincidências. Mas o que eu tenho a dizer sobre o papado é que é uma função de liderança religiosa muito grande, de importância mundial e de liderança de uma cidade, né? De uma cidade-estado que é o Vaticano. O Vaticano tem plenos poderes como um país, e você sabe da importância disso desde os primeiros papas. Agora, indo para um lado mais de teoria conspiratória, é sobre o 8º Papa. Existe uma... Isso que eu queria que você falasse. Existe uma teoria conspiratória, que não fui eu que criei, eu apenas li sobre o assunto, que diz que esse 8º Papa marcará, assim, a ferro e fogo a humanidade. De que sentido? Que será o último Papa e que é caracterizado de ser um Papa que vai marcar grandes mudanças para pior, né,
a espera de uma piora da humanidade. Seria tipo uma vinda, marcaria a vinda do anticristo, já li sobre isso. São várias vertentes dentro dessa vertente principal. Primeiro que tem essa história do oitavo Papa, né? E dentro dessa história do oitavo Papa, ela já se divide em outras coisas, marcando alguma possibilidade de anticristo, marcando uma reviravolta na sociedade humana, enfim. A teoria conspiratória se divide no final para várias outras teorias, né? E isso está em toda a internet, principalmente nas redes sociais, né? Que agora está um acúmulo depois do que nós vivemos nesses últimos anos, falando da história mundial como um todo, né, que muitas das teorias conspiratórias se tornaram verdade. Então, se parte das teorias conspiratórias se tornaram verdade, por que não outras estão por vir e se tornar verdade também? Então, por isso que está esse boom, né, dentro da web, falando sobre esses assuntos. Mas volto a dizer da importância desse líder religioso de séculos atrás, que está à frente da igreja há muito tempo atrás e vem conduzindo com seus sucessores, seus sucessores, marcando a personalidade de cada papa. Eu não sou nenhum tipo de crítico ao assunto, mas venho sim colocar a minha admiração por um papa chamado João Paulo II. Eu não sou religioso, não sou cristão, mas não sou religioso, não sigo nenhuma denominação, enfim. Mas volto a dizer, eu sou um admirador da personalidade do Papa João Paulo II. Bom, esse início da tua fala, né, que você deixa claro que há uma mudança de rumo no mundo. Sim. Isso está diretamente ligado a uma crescente do conservadorismo ou de um freio dessa cultura woke. Perfeito. Né? Isso daria uma interpretação que poderíamos ter um novo Papa como alguém de perfil mais conservador. Né? Término de uma dinastia, começo de outra. Exato. Porém, quando vai para a teoria da conspiração do oitavo papado, né, do oitavo papa, muda-se completamente já vai a figura do que nós falamos. Aí eu te pergunto, Carl, o que poderia ser pior do que nós já estamos? Porque nós estamos com um mundo instável, um mundo em guerra, um mundo com choques de cultura, com choques de realidade, assim. Bom, tá uma confusão. Como eu me posiciono sempre, né, e gosto de falar essa frase, ficar em cima de uma pedra, né, bem alta, olhando as coisas acontecendo, para você ter um senso de imparcialidade. Porque quando você coloca esse senso de observador, você já se torna imparcial. Então vamos falar, né, das benesses e dos malefícios. Os malefícios, trazendo pela essa teoria da conspiração da internet, do oitavo Papa, sendo uma coisa ruim para a humanidade, porque ele seria o último Papa a marcar um ciclo, eu não vou dizer ruim, mas um ciclo de uma humanidade, dentro, como eu falei, a teoria se divide em várias, né? Por exemplo, uma das teorias, a vinda do anticristo. É muito ventilado na internet que o oitavo Papa será o último e marcará a vinda do anticristo. Outra teoria é que o oitavo Papa marcará um novo ciclo, tipo uma nova reviravolta na humanidade, piorando o sistema após esse oitavo Papa. Enfim, nós temos esse tipo de visão dada pela teoria da conspiração e nós temos a visão que acabamos de citar, onde há um freio, há uma contrapartida de um pessoal, de um mundo mais conservador, reagindo ao que foi, o que nós vimos como humanidade dessa cultura que nós tivemos aí há pouco tempo, que está sendo deixada tanto pelas empresas, pelos países, todos estão abandonando, né,
essa visão. Então temos duas linhas, onde a linha da teoria da conspiração ainda se subdivide em três ou quatro, né? E a linha da conspiratória, todas as 3 e 4 linhas finais não são boas. Uma diz que é o anticristo, a outra diz que é um ciclo pior para a humanidade. Resumindo, temos dois caminhos, né? O que nós falamos baseado em fatos e o que nós falamos da teoria da conspiração, que se divide em outras subsequentes. Agora, cabe a nós analisar, né, como anda a humanidade, como reage, né, o mundo perante a religião. Nós temos 3 grandes religiões monoteístas, né? O mundo árabe, o pessoal cristão e o judeu. E o judeu. Não. Isso, e o judeu. Então são 3 grandes religiões monoteístas que habitam o mesmo lugar físico em Israel. Lá, todos os messias, claro que o messias da parte judaica ainda não retornou, mas lá é o polo dessas 3 religiões monoteístas. A religião cristã já foi uma das maiores. Não sei se hoje em dia, não tenho dado para falar se ela continua a maior em termos de adeptos. Mas eu creio que a muçulmana vem crescendo bastante, né? E essa briga está ali naquele centro, no olho do furacão. Um lugar chamado Israel, um pequeno lugar chamado Israel, onde tem o Domo da Rocha. Então todas estão ali. Então muita coisa está para vir, muita coisa está para mudar, novos ciclos virão. E a gente não tem como estimar, né, o que vai acontecer, porque não prevemos o futuro, mas mudanças virão. Isso não tenho dúvida nenhuma. Estamos num período de mudança. Pois é, cara. Agora, se é pro bem ou pro mal, ainda temos que descobrir. Glauber, eu não sei como, quando, mas que há alguma coisa que vai acontecer, com certeza. Bom, sobre o anticristo, né? Uhum. Há muita gente que acredita que o anticristo, que o Trump tem um ar de anticristo, né? Sim, tem que várias ele vai teorias. Ele vai estabelecer uma nova linha, uma paz, que ele vai... Mas no final... Ele prepara o terreno para o anticristo. Sim. Se o Papa acompanhar esse mesmo perfil, essa teoria vai ganhar força. Sim, e ainda se diz, né, eu não falei em 2 teorias no final da teoria do anticristo, da teoria da conspiração, tem uma terceira que fala que o que vai preceder, o que vai acontecer após o 8º Papa, que vai anunciar a vinda do anticristo, é a união de todas as religiões. Então, o 8º Papa vai proporcionar esse governo único, essa religião única, que é tudo único, que é a preparação do terreno para o anticristo. E envolve também isso que você acabou de falar da política. Porque antes, há pouco tempo atrás, quando a guerra da Ucrânia estava no ápice, né, falaram que o Putin era o anticristo. Agora o Trump é o anticristo. Então parece que o anticristo ele vem pulando de galho em galho para saber quem é. Estão tentando acertar quem é o anticristo, mas até agora, graças a Deus, ele não apareceu. Mas tem gente aqui no chat, aqui, ó, eu vi o camarada dizendo, o cara falou que o Mano Walter é o anticristo. Mas, Mano Walter, brincadeira à parte, faça seu comentário, por favor. Bom, sobre essa questão de Trump aí ser o anticristo, a rapaziada... Tava falando ali eu ouvi aqui no canal, né, um camarada falando sobre para ter muito cuidado com os vices, né, e ontem o Papa esteve com o J.D. Vance, né, o J.D. Vance, então seria ele o anticristo, será que ele... E há quem diga, tem teorias que falava que esse Papa, né, o Papa Francisco seria o anticristo, enfim, tem a teoria da conspiração, ela tem várias ramificações. Perfeito. Né, então... Há quem diga que ele era o anticristo, que ele ia apresentar o anticristo, né, a doutrina, enfim, alguma coisa do tipo, e tem gente que vai falar que é o próximo, enfim, vai apresentar. Mas o fato curioso é que ontem ele esteve com o vice-presidente dos Estados Unidos, que já foi falado não só aqui, mas em alguns outros lugares, para ter cuidado com os vice, né, vice-presidente, sempre ele está ali à espreita. Tem um candidato muito mais bombardeado como anticristo, eu, se eu não me engano, é um jovem
eu não sei se ele é de Omã, eu não pesquisei, mas eu vi muito rápido, é um jovem. É só você colocar quem é o anticristo que aparece logo a cara dele na internet aí no Google. Tem um nomezinho diferente. Ô Júlio, desculpa, só fazendo aqui uma inserção aqui. O Illuminatus tinha mandado esse superchat falando do JD Vance. Ele falou, ó, explica pra ele, Júlio. Foi tudo planejado. Um dia antes, JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, falou com ele e parece que eles estão manipulando a Matrix, segundo o Illuminatus. E o nome desse camarada aí é bem sugestivo, né? Illuminatus, né? É interessante porque... É um terreno muito fértil. Eu leio sobre teoria da conspiração há bastante tempo, mais de 20 anos. Para todo esse apanhado de informações de teoria da conspiração e pegar para você continuar suas pesquisas, manter as suas análises, para você ter uma coisa mais robusta para falar. No momento, né? No momento, é o mais interessante de falar que já temos um anticristo. Já foi o Putin, já foi o Papa, já foi o Trump, agora é o vice-presidente. Enfim, tomar muito cuidado, né? E manter sempre, quando não tiver nenhum fato comprovado sobre o assunto, manter a palavra teoria da conspiração para manter todo mundo feliz. Bom, em cima disso aí, cara, eu vou já partir aqui para um outro vídeo, que é do canal Rafael Bittencourt, e ele faz a provocação dizendo: o último Papa, o mundo se agita depois de Francisco, quem vem? Petrus Romanos, sinais proféticos. Vamos lá. Vamos ouvir. Papa Francisco representa o fim de uma era. A pergunta é, será este o último Papa? Será que o Francisco foi o último Papa da Igreja Católica Apostólica Romana? E a profecia de São Malaquias vai se cumprir? O mesmo disse que o último Papa seria o Francisco. E surgiria então Petrus Romanos, o último Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, que seria Pedro. O primeiro Papa latino-americano e também o primeiro Papa jesuíta morreu aos 88 anos de idade. A última pessoa a se encontrar com Francisco foi o vice-presidente dos Estados Unidos. E na ocasião, ambos trocaram presentes. Papa Francisco também apareceu no domingo de Páscoa, na Praça São Pedro, onde proferiu algumas palavras, abençoando a multidão que ali estava presente, a multidão de fiéis. Papa Francisco foi um homem extremamente alinhado às agendas mundiais. E a sua morte representa um evento significativo para o mundo, para o globo, alguns dizem para a escatologia. Os que acreditam que o anticristo vem de Roma e por isso se apoiam em profecias de Lúcia, se apoiam nas profecias, nas visões de La Salette, acreditam que o anticristo vai se sentar no trono de Pedro, lá em Roma. E veem este evento, portanto, a passagem do Papa Francisco, vê este evento como um grande sinal escatológico, um sinal do fim dos tempos ou do fim do mundo. Eu quero comentar essas coisas rápidas para vocês aqui. O que eu digo para vocês é que realmente a morte de um Papa é um evento de grande significado. O Papa não é a pessoa mais importante do mundo, mas é um dos líderes mundiais. E esses eventos mundiais sempre têm significado. O senhor, de 88 anos de idade, já estava com a saúde debilitada há bastante tempo. No mês passado, um jornal italiano chegou a dizer que o Vaticano já tinha dado a extrema unção ao Papa. Jornais aqui no Brasil repercutiram o assunto, eu até comentei com vocês, Mas, na sequência, uma semana, 2 semanas depois, o próprio Vaticano veio a público dizendo que a saúde do Papa melhorou, o quadro da doença regrediu e ele se recuperou, tanto que teve aparição pública, principalmente agora na Páscoa, e com o vice-presidente dos Estados Unidos, onde trocaram ali presentes para ovo de Páscoa, o Papa deu ovo de Páscoa para os filhos do Vance, e de igual modo o Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, deu presentes para o Papa. Mas não é somente a morte do Francisco que se torna um evento que chama a atenção do mundo inteiro. No dia de hoje, dia 21 de abril de 2025, o fundador do Fórum Globalista, do Fórum Econômico Mundial, acaba de renunciar, também de 88 anos de idade. Klaus Schwab, o alemão socialista. 2 socialistas deixaram o cargo. Um partiu, que é o Papa Francisco, totalmente inclinado às pautas globalistas, principalmente ligadas ao clima, ligadas a questões as pautas identitárias e por aí vai. Pautas que o Fórum de Davos sustentava. Francisco partiu. E o fundador e líder do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, acabou de renunciar. Já havia um movimento para que o Schwab deixasse o cargo, mas
Ninguém esperaria que ele iria renunciar imediatamente sem uma transição honrosa. Então, está ocorrendo movimentações, né, no campo da geopolítica, ou por não dizer, no campo da escatologia, porque são líderes globais. O Papa Francisco, por exemplo, vocês sabem, em nome das ideias, né, universalistas, globalistas da turma de Davos, fez mudanças no próprio Vaticano, né? Inclusive fazendo culto a entidades latino-americanas, que são adoradas por povos latino-americanos, considerando então uma grande profanação, né, dentro de Roma, lá no Vaticano, como Gaia, Pachamama. Fez moeda, cunhou moeda em homenagem à Mãe Terra, uma divindade responsável pelo cuidado da terra, pela criação e manutenção da terra. Este evento em si, né, a morte do Papa... Bom, antes disso, cara, o que você tem para falar sobre... Foi exatamente essa informação que ele trouxe. Foi exatamente o que eu falei anteriormente, né? O mundo mudou, né? Parte desse mundo político mudou e parece, isso eu estou dizendo parece, porque não há comprovação nenhuma, mas é uma coincidência muito grande, que os grandes líderes dessas pautas que estão sendo derrubadas, um morreu e o outro renunciou. Então... como diz um jornal que eu li, que exemplifica esse movimento como right wave, que é a onda da direita, né? É uma coisa mundial. Isso eu li, não tenho fundamentos, nem tenho alicerces para dizer mais sobre o assunto, eu estou apenas replicando o que eu li, né? Está tendo reverberação. É o que, pelo menos, o que o rapaz aí do vídeo, Rafael, tá falando, né? Ele tá fazendo uma analogia, exatamente o que eu falei anteriormente. Os acontecimentos que estão acontecendo agora perante ao mundo com o que está acontecendo com as suas lideranças. A primeira liderança religiosa, que veio a falecer ontem, e a liderança estratégica, que era Klaus Schwab, dono do Fórum Econômico Mundial, que renunciou exatamente com a mesma idade do Papa. Então são muitas coincidências, por isso leva as pessoas a aflorar esse lado de teoria da conspiração, né? Mas o que leva a crer que uma coisa está ligada à outra. Bom, Júlio, o que parece coincidência aí somente a idade, né? Sim. Do resto... Você não vê muita coincidência? Não é coincidência, né? É muito mais do que uma coincidência. Exato. Porque, por exemplo, a agenda de um Papa debilitado com o vice-presidente dos Estados Unidos é uma agenda permitida e querida. Sim. Eles quiseram que essa agenda acontecesse. Perfeito. Na Páscoa. Sim. Né? Então tem todo um simbolismo a isso aí. Se isso é uma mensagem para o mundo, por que se encontrou com o vice-presidente americano? Essa é uma agenda que já estava há tantos meses? É uma informação importante para saber a razão dessa agenda. Segundo ponto, no dia seguinte, após esse encontro e após a declarada morte, né, comunicada a morte do Papa, o Klaus Schwab renuncia. Coincidência? Acho que assim, o único elemento de coincidência é a idade dos dois, por favor. O representante mais extremo dessa nova onda que está acontecendo, né, é o vice-presidente dos Estados Unidos. Ele foi escolhido a dedo por representar extremamente essa pauta. Então, volto a dizer, né? Coincidências não existem, já falei em outros podcasts aqui. Coincidências não existem. Quem estuda um pouquinho de estatística sabe que para haver uma coincidência é muito difícil. Ninguém ganha na loteria 10 vezes. Tem um cara aí que ganha, né? Já até apareceu no jornal aí, ganhou várias vezes, mas enfim, isso aí é com certeza algum tipo de trambique, mas você está à mercê apenas dos números
Quando você olha para os números, as coincidências, fala, é impossível de acontecer. Então, nós citamos aí 3, 4, 5 acontecimentos que corroboram com exatamente esse pensamento chamado coincidência. Então, é muito mais do que uma coincidência. São fatos e coincidência somente os 88 anos. Mas, e descanse em paz o senhor Papa, né? Eu acho que seres humanos foram feitos para vencer. Como diz um grande amigo meu, Vitória sobre a morte, para que ele veio a falecer, que ele esteja em um bom lugar, assistido pelo nosso Senhor Deus, e que os acontecimentos nos levem para caminhos de luz. E os acontecimentos façam a humanidade repensar em tudo que vem fazendo, né? Tudo que vem acontecendo, como você mesmo disse, a instabilidade está instaurada, é guerra, é doença, enfim. Tem um caminho longo para a gente percorrer num sentido muito bom. Mesmo sabendo, né, de todas essas coincidências que acabamos de citar. Então, eu acho que é melhor mirar, ter o acontecimento, que como ele mesmo disse, é um acontecimento mundial de relevância, mas eu acho que a gente ainda, quem está vivo, né, ainda com os pés sobre esse planeta, tem uma missão a cumprir, que é melhorá-lo cada vez mais. Bom, eu afirmei não ser coincidência porque tem uma ordem cronológica, né? Uma visita e são tal. Fatos, né? E são fatos, E a renúncia, né, do Klaus Schwab torna isso mais perfeito. Por que estranho. hoje? Por que hoje? Por que não semana passada, né? Não é? Por que não daqui a uma semana? Bom, eu vou continuar o vídeo, mas só para colocar um outro elemento, né, conspiratório, né, que nesse caso é conspiratório porque nós não temos a confirmação. Sim. Há quem diga que o Papa já tinha morrido, mas nós acabamos de ver uma imagem e pelo que consta essa imagem foi de sexta-feira. Inclusive chegou um superchat, eu ia falar mais à frente sobre esse superchat, foi do Fredson Luiz. Posso estar enganado, mas acredito que o Papa morreu antes da Semana Santa, mas seguraram para não causar desespero para o povo. Então, a teoria da conspiração diz que ele já faleceu em março, né? Então... Pois é, mas não houve uma aparição pública, não houve um encontro com o vice-presidente americano? Bem, existe uma coisa no mundo da teoria da conspiração chamada double. Double são sósias. Então, são pessoas perfeitamente idênticas, né? Uns dizem que são trabalhos de maquiadores que até trabalharam para agências de inteligência que colocam uma pessoa perfeitamente igual. Isso é um fato dentro da teoria da conspiração. E o outro é a relevância dos acontecimentos. Como já foi, só vou fazer uma analogia, que eu sou sou o cara das analogias, né? Não se falar que existe disco voador ou vida extraterrestre, porque muita coisa vai acontecer com essa informação. Então, partindo desse princípio que acontecimentos trazem reflexos dentro da humanidade, talvez o rapaz do superchat que o Mano Walter falou esteja com a razão, e para não abalar o mundo numa semana tão importante que é a Semana Santa, anunciaram o falecimento somente depois. A gente só está aqui no mundo das conjecturas, então acho que eu creio que não tem problema nenhum falar disso. Pois é, e no mundo das conjecturas, nós podemos fazer isso, e os religiosos, né, os católicos principalmente, têm o elemento santo do Papa, que Deus preservou ele até a Páscoa, né? E só depois da Semana Santa, né? Só depois da Sexta-feira Santa ali, e o domingo de Páscoa, levou a vida dele, né? Eu acho que isso é um elemento que para os católicos e para muitos faz mais sentido. Perfeito. O divino está sempre acima de tudo e responde a coisas que não respondemos. E é por isso que esse divino, né, agrupou todas essas pessoas e chamaram de cristãos, porque acreditam em Cristo. É isso. É isso. Bom, vamos lá, vamos continuar o vídeo. Francisco tem significado, tem bastante significado. Havia uma
Deixa eu voltar aqui pra gente não perder o contexto. Como Gaia, Pachamama. Fez moeda, cunhou moeda em homenagem à Mãe Terra, uma divindade Gaia. responsável pelo cuidado da Terra, pela criação e manutenção da Terra. Este evento em si, né, a morte do Papa Francisco, tem significado, tem bastante significado. Há uma profecia, né, conhecida como a profecia de São Malaquias, que ela diz, né, e muitos a interpretam dessa maneira, tá, que o Papa Francisco seria o último Papa. E depois do Papa Francisco, se levantaria o Papa da Grande Tribulação. E este Papa iria levar a igreja, conduzir a igreja romana no seu período mais tenebroso, que seria o período que enfrentaria a perseguição do anticristo. Este Papa se chamaria Pedro, a exemplo, como eles dizem, do fundador da igreja, né? Sabemos que Pedro não foi o fundador da igreja apostólica romana. Pedro teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa revelação é a qual a igreja está fundamentada. Essa é a rocha na qual a igreja está fundamentada. A igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Não a instituição romana. Uma interpretação textual básica, a gente chega a essa conclusão. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana e seus devotos acreditam que Pedro foi o fundador da igreja, o apóstolo Pedro. E o último Pedro, segundo a profecia do São Malaquias, o último Papa seria Petrus Romanus, né? Pedro de Roma. Ele seria o Papa de número 112, né, após o Francisco. 112, então, viria o Papa Romano, que seria um período de grande tribulação. Outras profecias também apontam para este evento, né, traumático em Roma, que faria se levantar, então, o anticristo, um período de grande tribulação para a Igreja Católica Apostólica Romana. Tem a profecia de Fátima, as visões de Fátima, que destacam, né, um homem de branco, né, ali no Vaticano, e aí muitos referem-se ao Papa, né, foi um acontecimento traumático, dizem que isso aconteceu com João Paulo e tudo mais, e outros dizem que não, é agora, com a morte do Francisco. A outra profecia, que conecta mais ainda, aqui estou dizendo profecias são visões, tá? A verdadeira profecia é o testemunho de Cristo, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer a profecia, você precisa ler a Bíblia Sagrada, ok? Se você quiser conhecer escatologia, estudar escatologia, você pode estudar conosco lá no Abaplay. Tem turma de escatologia aberta. É só você clicar no link que está aqui embaixo, tá? As visões, tá? Eu digo aqui comumente, as profecias de La Salette. As profecias de La Salette tem uma frase assim, ó: Roma perderá a fé. E muitos acreditam que Roma vai viver eventos traumáticos e o anticristo vai sentar no trono de Roma. Isso é a profecia de La Salette, há muitos anos atrás, tá? Assim como eu citei para vocês a profecia da irmã Lúcia, que na verdade são místicas, né? Visões místicas, né? Previsões de pessoas ligadas, de virgens ligadas aí ao mundo católico apostólico romano e etc. Bom, porém a de maior envergadura e mais conhecida por vocês talvez seja de São Malaquias, falando que o Papa Francisco, alguns dizem que o Papa Francisco seria o último Papa. Então viria Petrus Romanus, que seria o Papa da Grande Tribulação. Meus irmãos, o que eu digo a vocês é o seguinte: eu não vejo que o Papa seja um anticristo. Assim como quando Francisco foi eleito, né, foi colocado no cargo, e muitos diziam, até me criticavam nos comentários, diziam, ele é o anticristo. Eu dizia, não é o anticristo, parem com isso. O anticristo não é o Papa. Né? Vocês podem estar vendo aí as contribuições para as agendas globais, as contribuições para a religião mundial, as contribuições para o avanço da apostasia, e muitas contribuições proféticas, mas o Papa Francisco não é o anticristo. E aí, aqueles que diziam que o Papa Francisco era o anticristo, vão ter coragem de continuar falando de escatologia? Por quê? Erraram, falharam. Fazer escatologia de jornal não é sábio. O evento morte do Papa Francisco tem grande significado. Assim como o presidente do Fórum Econômico Mundial, né, do Fórum de Davos, o Klaus Schwab, deixar o cargo desta maneira tem significado. Assim como o levantar e o cair de presidentes de nações extremamente importantes. São movimentos que ocorrem que impactam o mundo inteiro. Sim, estes eventos têm envergadura escatológica, mas nós não podemos. Foi o que tu falou, né, Júlio? É um movimento, é uma mudança ali. Ele é um líder, né? Um líder mundial. Então, todo movimento envolvendo o líder mundial dá uma mexida aí nesse tabuleiro, né? E certamente vai influenciar o rumo daqui para frente. Os reflexos são diretamente em toda a humanidade do planeta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Eu nunca duvidei da liderança de um Papa. Ele é o líder de uma nação cristã de todo o planeta, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, quando algo acontece a esse líder, com certeza isso reflete em toda a humanidade, porque 90% do mundo ocidental, né, tem ele como líder. Nós contamos uma história
da humanidade no mundo ocidental, de 2025 anos, mais ou menos. Eu não vou precisar em nada, até porque eu disse que eu não entendo muito sobre o assunto, que é a história da humanidade. Então, não tem como não se curvar, né, perante a importância dessas informações. Esses assuntos são tratados já durante muito tempo, né? O papado do Francisco é de 2013 para cá, não é isso? Isso. Então são 12 anos. 12 anos de um avanço e de um cuidado da parte dele, né? Dessa liderança dele com essas questões humanas, digamos assim. Perfeito. Que tem uma linha, um lado que vê isso como um avanço social e o outro lado vê isso como início da destruição social. Progressismo exacerbado. Isso. Então, diante do evento morte do Papa Francisco, todas essas questões Vem à tona. voltam a ser debatidas e voltam a vir os pontos de interrogação, né? Que vão ser respondidos ao longo dos novos movimentos. Quem é o próximo Papa? Quem vai ser o escolhido? Qual o perfil? Já tem uma lista. Exato, já tem uma lista, mas qual que vai ser escolhido? Eu não vi nenhum brasileiro. Nenhuma bandeira do Brasil. Foram 8 ou 9 nomes, 10 nomes, por aí. Eu vi rápido, foi só uma foto com a bandeira do país que é. Se não me engano, tem algum africano. Não sei se Senegal ou alguma bandeira parecida. Eu vi só as bandeiras, os nomes, assim, mas passei o olho rápido, mas já tem os possíveis sucessores. Então, a escolha vai ser dentro daquele escopo. Então, o Francisco foi o primeiro sul-americano, então Perfeito. Provavelmente não vai ter mais ninguém daqui, né? Não sei Tem um dos se Estados tem uma Unidos, regra, né? e é bom, foi até bom lembrar agora, que meio que aumenta as fichas na teoria da conspiração. Já pensou ver um Papa americano? Pois é. Estadunidense, americano. Isso. Fica redundante. Depois do Vence ter visitado lá Não é? dia antes da morte, Não é? depois da renúncia do Klaus Schwab, Se o Papa que for empossado ser um Papa dos Estados Unidos da América, vai ficar mais estranha ainda essa história, né? Bom, vamos acompanhar os próximos passos?